Querido Senhor, nosso Deus e nosso Pai, toma-nos em Tuas mãos neste momento, permita-nos abrir a Tua Palavra e santifica-nos na mesma, porque a Tua Palavra é a verdade. Encha-nos do conhecimento do Teu reino e faça-nos trilhar nas jornadas que nos conduza ao céu. Eu que te suplicamos, agradecidos, com o perdão de nossos pecados, em nome de Jesus. Amém. A mensagem desta noite está intitulada A Última Crise neste planeta. Se nós abrirmos a Bíblia em Apocalipse, capítulo 12, no verso 17, ali diz o seguinte: o dragão irou-se contra a mulher e foi fazer guerra aos seus remanescentes, os que guardam os mandamentos de Deus e têm o testemunho de Jesus Cristo. Não dá tempo, nesses 25 minutos que nós temos, de trabalhar em muitos detalhes dentro desse contexto, mas vamos tentar formar uma síntese, montando um quebra-cabeça bem tranquilo, para a gente poder entender essa última crise e ver o desfecho. Vamos lá. A mulher aí é a igreja. Apocalipse 12 está trabalhando com a mulher pura e que guarda os mandamentos de Deus e tem o testemunho de Jesus. O testemunho de Jesus em Apocalipse 19:10 mostra que é o espírito de profecia. Se a gente voltar lá em Isaías capítulo 8, verso 20, também qualifica a igreja de Deus lá no Antigo Testamento com as mesmas características, a lei e ao testemunho. Se eles não falarem segundo essa palavra, nunca verão a alma. Então, isso é característica da divindade. Lei de Deus, obediência à lei moral, os 10 mandamentos, e ter o espírito de profecia como parte da igreja. Isso foi no passado, isso é no presente e por toda a eternidade. O problema é que eternidade é uma palavra absoluta e nós fomos excluídos dela. Todos os seres que pecaram foram excluídos da eternidade. E o planeta Terra, nesse capítulo 12 de Apocalipse, entre o verso 7 e o verso 12, mostra uma batalha que desencadeou no céu, e os seres que pecaram foram lançados na terra, e seus anjos foram lançados por ele. Então todos os seres do universo que pecou moram aqui nesse planeta. E esse indivíduo que lidera os seres caídos, os que continuam caídos até hoje, e continua tentando derrubar cristãos por toda a face da terra, nós conhecemos ele por Satanás, por diabo, e ele está encabulado com os verdadeiros seguidores. Ele é igual a água. A água gosta de quem sabe nadar, porque os que não sabem já se pular lá dentro está morto. Ele não está preocupado com quem está lá fora do mundo, ele não está nem aí. O diabo está preocupado com quem está aqui dentro da igreja, com quem está lutando para continuar vivo na fé. É esse que ele quer arrumar confusão. Ele arruma confusão dentro da igreja, ele arruma confusão dentro de casa, ele arruma confusão em qualquer canto, porque ele está preocupado é com você. No trabalho, na escola, em qualquer lugar, ele quer arrumar confusão. E se você não vigiar o tempo todo, Pedro disse, seja sóbrios e vigilantes. Porque se você, o bêbado, o embriagado, ele dorme e a fogueira apaga, e o leão vem devorar. O sóbrio, a primeira coisa que ele faz, você quer dar um cochilão, ele acende o quê? A fogueira, porque o fogo do Espírito Santo te mantém ligado, conectado com o reino eterno. Amém. Então a última crise vai ser desencadeada. Essa aí é escatológica. Nós acabamos de ler em Apocalipse 12, o verso 17. Desencadeou essa crise em Apocalipse capítulo 13, do verso 11 ao verso 18. Nós vimos ali o surgimento da besta que sobe da terra. A besta que sobe da terra, se voltar lá para o Apocalipse, do capítulo 12, no verso 15 e o 16, diz que a serpente lançou água na boca dela como um rio, para que pela correnteza fizesse arrebatar a mulher.
que estava indo para lá. O deserto, do capítulo 12, o verso 6 e o verso 14, diz que durante 1260 dias, ou um tempo, 2 tempos e metade do tempo, que é a mesma coisa, foi o período que nós conhecemos, do ano 538 da era cristã, 1798 da era cristã. Terminou a perseguição, supremacia papal. 538, terminou, começou. Então a perseguição começou em 538, terminou em 1798. 8 menos 8, nada, 9 menos 3, 6, 7 menos 5, 2, em quantos anos durou? 1260. Lá em Apocalipse, capítulo 13, o verso 5, fala que a besta receberia boca para proferir blasfêmia durante 42 meses. 42 meses, vezes 30 dias cada um, 2 vezes nada, 4 vezes nada, 3 vezes 2, 6, 4 vezes 3, 12, 1260. Mesma coisa, mesma linguagem. Um tempo, 2 tempos e metade do tempo. Um tempo, 2 tempos, meio tempo. Um ano de 360 dias. 2 tempos, o dobro, 720. Meio tempo, a metade, 360, 180. Se eu somar tudo, nada. 8 e 2, 10 e 6, 16. Vai 1, 4, 7, 11, 1, 12. 1260. O que Apocalipse 12, 6 usa a linguagem de 1260 dias. E Apocalipse capítulo 12, verso 14 usa a linguagem de um tempo, 2 tempos e metade de um tempo. Mais de 700 anos antes disso aqui, de João, Daniel, capítulo 7, verso 25, diz que os santos cuidarão de cuidar os tempos, que é o calendário e a lei de Deus. E os santos serão entregues nas mãos durante um tempo, 2 tempos e metade de um tempo. A mesma linguagem. João escreveu no grego, uma cultura totalmente diferente. Daniel escreveu em hebraico, uma cultura totalmente diferente, 700 anos de distância um do outro, e falaram a mesma coisa. A Bíblia falando uma só língua, e isso aconteceu. Só que esse detalhe tem o seguinte: em Apocalipse, no capítulo 13, aliás, vamos lá, no capítulo 12. No capítulo 12, eu citei o verso 14 e o verso 15. Então aqui está o deserto, olha. Austrália, Ásia, Europa, África. Esse que era o velho mundo daquela época. Entre o ano 538, aonde 1798, que é quando teve a perseguição na era cristã, que aqui está dentro dos 1260 anos, previsto na profecia, esse era o mundo habitado. As Américas não tinham sido descobertas ainda. As Américas foram descobertas entre 1400 e 1500 e foi povoada dentro desse período. Então está aqui dentro. Então, em plena perseguição, o povo veio fugindo para cá. E aonde foi povoado primeiro? Estados Unidos da América. Deserto. Esse aqui é chamado de deserto, de Apocalipse 12. Esse é o deserto. E observe lá, no capítulo 12, no versículo 15 e o 16. A serpente lançou a água da sua boca como um rio, para que pela correnteza fizesse tragar a mulher. Lá em Apocalipse 17, verso 15, revela o que é água e profecia. Povos. Então ela colocou gente no meio do povo de Deus que estava vindo para cá, das vítimas da perseguição, da sanha perseguidora de Roma, para o deserto. Para poder acontecer o que aqui? Veja no verso 16, que a terra julgou a mulher, abriu a boca e tragou o rio. Não foi a terra que abriu a boca e tragou o rio? Apocalipse 13, verso 11. Vi subir da terra outra besta, que tinha 2 chifres semelhantes ao de um cordeiro, mas falava como um dragão. E no verso 12, e faz com que a terra que nela habite adore a primeira besta. Aí então está falando primeira besta, e está mostrando uma besta no deserto. Por quê? Porque no Apocalipse 11 tem a segunda. Então são 3 bestas no Apocalipse. A primeira,
aquela que surgiu lá no deserto. Vamos lá, animais em profecia, Daniel 7:17, são animais em profecia, são formas de governo. Então, a besta é um animal, não é? Se é animal, é uma forma de governo. O que é besta? União de Estado e igreja. Isso é besta. Então, o que representa a besta do mar? O papado. O que representa a besta do abismo? A França. Durante a Inquisição, se você ler Apocalipse 11 e comparar inclusive com o grande conflito que a senhora White trabalha muito com esse assunto, ela diz que a besta do abismo juntaria as Bíblias durante 3 anos e meio, igual eu falo em Apocalipse, só que 3 dias e meio. Aqui nesse caso aplica esse aqui, é o 4, verso 6. Durante 3 anos e meio juntaria as Bíblias para o fogo, que é as 2 testemunhas de Apocalipse capítulo 11, o Antigo e o Novo Testamento. E cumpriu a profecia, e ela foi chamada de besta do abismo. Porque abismo, obscurantismo, foi idade escura. Na própria história é conhecida essa como idade negra. Quando terminou esse período de 1798 para lá, já é conhecido por iluminismo. Totalmente contrário, porque em 1798 o profeta Daniel falou que começaria a conhecer o tempo do fim, e o conhecer se multiplicaria a ciência se multiplicaria, e o entendimento das Sagradas Escrituras e das profecias seria, nós teríamos acesso e compreensão. Por isso que desencadeou a partir daqui o período de Sardes, Filadélfia e Laodiceia. Sardes, o que permanece; Filadélfia, amor fraternal, período milerita. E 22 de outubro de 1844, no dia, mês e ano, e localização geográfica, dia, mês e ano, 22 de outubro de 1844, até 2.300 manhãs, o santuário será purificado. E no deserto, Estados Unidos da América, a igreja remanescente, o que sobrou da perseguição, ia levantar aqui, 22 de outubro de 1844. Está aí claro na profecia dele. Não tem como linkar. Então, só que essa igreja, essa mulher, está avisada de morte. Apocalipse 12:17, que nós acabamos de ler. E a crise toda se incorpora, então, a partir do verso 13 até o verso 18 de Apocalipse 13. Nós vemos aqui o papado, a França, a terra dos Estados Unidos, a besta protestante. Todos os 3 é a mesma coisa, porque é a união de Estado e igreja, envolve política com religião. Entende? Se você fizer um comparativo dentro do Apocalipse, Apocalipse 17, verso 10 e 11. Olha a conta que o profeta fala, presta bastante atenção. São também 7 reis, 5 já caíram, 1 ainda existe nos dias dele, então vamos para trás. 5 já caíram, ele falou, foi? Egito, Assíria, Babilônia, Medo-Pérsia, Grécia. Caiu. 1 ainda existe, Império Romano, quando ele estava escrevendo Apocalipse. E outro ainda virá. Então 5 caiu, 1 ainda existe, 6. O outro virá, besta do mar, papado, e iria a perdição. Aí surgiria o 8º, está falando aí, mas ele é do 7, não é o que está falando aí? Por quê? Porque é tudo uma besteira só. Se João continuasse escrevendo isso aí, ele ainda poderia dizer, e surgiria a 9ª, mas também é do 7. Porque 7, 8 e 9, esses reis, esses 3 últimos, é uma coisa só, besta. Seja ela do mar, seja ela do abismo, seja ela da terra, é tudo uma besteira só. E esse contexto unificado é a base da ONU hoje. É a principal base da ONU. E semelhante ao Tribunal da Inquisição, a ONU também tem a mesma coisa. Porque as causas internacionais quem julga? A ONU. E se ela mandar duas nações parar de encrencar e elas não pararem, eles julgam, tomam partido, juntam todo mundo do lado de
verso 12, vou repetir, está escrito ali: Ele faz com que a terra e os que nela habitem. Presta atenção, está dizendo que a bênção só da terra é governar o mundo, e não é os Estados Unidos que governa o mundo. João falou isso em pleno Império Romano, nem a Europa ainda não existia. Os 10 povos bárbaros ainda ia levar mais de 300 anos para frente, quase 400 anos para invadir o antigo Império Romano ocidental e transformar na atual Europa em 10 países, representado pelos 10 chifres do diabo, do dragão, os 10 chifres da besta, representado pelos 10 dedos da estátua de Daniel 2, tudo a mesma coisa. E esse governo americano, partirá de lá, então, a última crise. Qual a crise está focada em quê? Segundo Apocalipse capítulo 13, o assunto todo. Primeira coisa, imagem da besta. Está falando aí que vai fazer de todos façam imagem à besta, e depois ele vai dar fôlego à imagem da besta, para que a besta fale e faça com que sejam mortos todos que não adorar a imagem da besta. O que é a imagem da besta? Se eu pegar uma foto minha e mostrar para vocês, o que vocês vão falar? Isso aqui é a imagem de quem? Rafael. Imagem é o mesmo que a pessoa, só que está em imagem. O que a Bíblia quer dizer? Então quando vai dar fôlego para ela falar, entendeu? É para fazer ela voltar a ser o que era, agir como agia antes. Aí o que ela vai usar de artifício para complicar a vida das pessoas? Faz com que a todos, pequenos e grandes, livres e servos, lhe seja posto um sinal na sua mão direita ou na sua destra, para que ninguém possa comprar ou vender, senão aquele que tiver o sinal ou o número da besta. Presta atenção, é mais simples do mundo. Vamos lá. Segundo ponto, vamos colocar aqui como sinal da besta. Coisa mais simples do mundo. Se você for lá em Apocalipse capítulo 7, verso 3, você vai perceber que Deus também tem um sinal e vai colocar na testa dele. Mão direita, sinal de compromisso. Percebeu? No exército você vai jurar a bandeira, se você erguer a esquerda, já vai para a cadeira, primeiro dia. Segundo, testa, sinal de entendimento. Agora vamos descobrir qual que é o sinal de Deus, que aí fica fácil de descobrir o que é o sinal da besta. Ezequiel capítulo 20, verso 12 e verso 20. Também lhes dei os meus sábados, para que servisse de sinal entre mim e eles, para que saibais que eu sou o Senhor, nosso Deus, que eu santifico. Presta atenção, se o sinal de Deus é o sábado, e é colocar na testa, está falando de sinal de entendimento. Você sabe que o dia de guarda é o sábado, e dia de sábado, você não vai dar bobeira de transgredir o sábado, nem para assistir o jogo da seleção. Está entendendo bem o negócio? Porque o diabo está de olho. Ele está de olho. Lembra que Pedro falou, Jesus falou para Pedro assim: Pedro, o diabo está pedindo para se dar você, rapaz, você fica esperto. Ele está pedindo para se dar um bocado de gente agora, sabe que vem. Fica de olho, fica esperto. Porque se der bobeira, não adianta chorar as pitangas para Deus. Porque quem anda com Deus, Deus está com ele. Mas se você se afasta de Deus, você tem que voltar para ele. Ele não vai tirar ninguém da lama. Eu nunca vi o filho próprio. Deus entrou lá no chiqueiro para tirar ele. Como é que foi que ele saiu? Ele veio embora. Aí o pai estava lá no céu esperando, lá na igreja. E voltou. Só que aquele cara ralou. Gente, está falando de comer carne de porco, ele está comendo lavagem. Presta atenção. O cara não estava comendo carne de porco, não. Ele está comendo lavagem, comida de porco. E é bolota, ele estava falando, é bolota. Eu tirava o caldo daquela carne fermentada para tirar
quando ele chegou lá nos braços do pai. Então fica ligado que o diabo está doido para pegar um para cirandar. E se pegar para cirandar, ele tritura e joga no chão só o pó do trago. Tem gente que dá tempo, morre no meio do caminho, não chega nem no meio do caminho, não chega. Fica ligado. O sábado é o sinal de Deus. Quem tem o sábado, tem o sábado. Do contrário, você sabe que sinal que você está querendo, né? Aqui, ó. Então o sinal de Deus é o sábado. Qual é o sinal da bênção? Domingo. Daniel 7:25 falou: e cuidarão da frente da lei. Foi isso que desencadeou a grande perseguição de 1260 anos. Porque foram lá mudar, fizeram mudança na lei de Deus. As pessoas protestaram contra isso, foram chamados de protestantes e desencadeou a maior crise religiosa da história da humanidade, registrada até hoje. 1260 anos de matança. E a última crise vem aí. É essa que está falando aí. Chama decreto dominical. Quando estourar o decreto dominical, que ele está falando, para ninguém comprar ou vender, então estourou o decreto dominical, por causa do sinal da besta, o objetivo já está escrito no Apocalipse, para ninguém comprar, nem vender, etc. Então saia das grandes cidades, é o que Jesus falou lá no sermão profético, São Mateus, capítulo 24, do versículo 15 em diante. Saia das grandes cidades. Quando estourar o decreto dominical. Existe uma ideia, guarda só na manga da camisa, como a escatologia está para frente. O ministério de Cristo, 3 anos e meio, presta atenção. Jesus foi batizado no ano 27 e no ano 31 ele morreu. Então aqui tem 3 anos e meio. O tempo de graça dos judeus, aliás, 7, 31, está mais morreu. Os judeus teriam do ano 31 até o ano 34 para continuar sendo povo de Deus. Se você prestar bem atenção, de 37, de 27 a 34, dá exatamente 7 anos. É a última semana que Daniel fala que duraria de profecia o pacto que o Messias faria com muitos. Uma semana. Mas na metade da semana seria tirado o Messias. Prestou atenção? Então ficou 3 anos e meio para cá, 3 anos e meio para lá. Esses mesmos 3 anos e meio aqui, porque aqui, ó, no ano 30, desse ano 31 em diante, começando com Cristo, já estava sendo articulada a perseguição dos judeus contra os cristãos. A partir do ano 34, oficialmente, Estevão seria o primeiro mártir cristão. Cristo foi morto de forma clandestina, não foi oficial. Tanto que Pilatos fez o quê? Porque foi ilegal, uma prática ilegal, jogou no lombo, o sangue dele no lombo dos judeus. Mas Estevão não, Estevão foi permitido por lei, o apedrejamento de Estevão. E aí começou a perseguição contra os cristãos, empreendida nos primeiros 100 anos pelos próprios judeus contra os cristãos. Depois o Império Romano abraçou. Mas nessa primeira etapa, a primeira perseguição oficial, vamos dizer assim, que é aquela que dentro dela desencadeou o processo até da destruição de Jerusalém, que os romanos vieram, destruíram, no ano 70 destruíram. Mas 3 anos e meio antes, certinho, Jerusalém foi cercada e serviu de sinal que Cristo avisou que quando cercar Mateus capítulo 24, verso 15, presta atenção, o que diz o profeta Daniel, quem nem atende. Quando a abominação da desolação estiver no lugar santo, quem estiver no telhado, quem estiver no pasto no volta, ele estava avisando exatamente isso. Quando a abominação da desolação cercasse, mas não atacasse, era para todo mundo que realmente estava ligado na escritura, o quê? Fugisse de Jerusalém. Quem fugiu, não se deu mal. Não morreu um cristão lá dentro, sabia? 3 anos e meio depois, não morreu nenhum cristão dentro de Jerusalém, só morreu o judeu no ano 70, porque os cristãos já tinham evaporado. De novo, Apocalipse capítulo 11, que nós citamos agora mesmo, a besta do abismo. Quanto tempo que ela perseguiu as Bíblias? 16 anos. 3 anos e meio.
3 anos e meio, junto à Bíblia, praça pública. Leia Apocalipse 11, depois com calma em casa. Vocês vão ver, 3 dias e meio, fala lá. 3 anos e meio. Então, na primeira perseguição, 3 anos e meio. No ministério de Cristo, 3 anos e meio. O tempo de graça dos judeus, 3 anos e meio. Veja bem a relação da redenção com as perseguições. Na perseguição, na primeira perseguição, 3 anos e meio. Na segunda perseguição, que é a Inquisição, 3 anos e meio. Não precisa conversar muito, que a última tem tudo para durar 7 anos. Não, 3 anos e meio. 3 anos e meio. Agora, o único fim do mundo que existiu foi o dilúvio. Foi? Quanto tempo durou o dilúvio? Quem sabe? 40 dias e 40 noites. Não, a chuva. Mas só descerdaram quando? Porque 40 dias, 40 noites de chuva encheu a terra até 7 metros acima do cume mais alto que tem na terra. Virou tudo areia movediça. Não podia descer da arca. 1 ano e 1 mês eles ficaram dentro da arca. 1 ano e 1 mês. E às vezes a gente fala, Noé ficou 1 ano e 1 mês plantando animal fedido, gatinho de tudo quanto é jeito. E às vezes muita gente está aqui tranquilo, quer sair da igreja, porque tem gente enjoada, tem isso, tem aquilo. É muito melhor estar dentro da arca, aguentando qualquer tipo de mau cheiro que tiver, porque tem gente que está dentro dessa UTI que está podre mesmo, está ruim. E aqui é UTI, isso aqui é a maior mentira que o diabo inventou, que a igreja é o céu. E não é, isso não é verdade. A igreja é uma UTI, o hospital é o mundo. Todo mundo que está doente com pecado está nesse planeta. A igreja é uma UTI. Aqui não tem ninguém igual a você, tem pior ou melhor. Com os piores você ajuda, com os melhores você aprende, você ajudar. Não é outra coisa a não ser isso. E o médico dos médicos, que não é eu nem você, cura todo mundo igualmente. E vai salvar todo mundo e quer salvar todo mundo. Esse é o projeto real da igreja. Presta atenção, Noé aguentou 1 ano e 30 dias lá dentro. E até existem muitas curiosidades que a gente poderia aplicar nisso, mas não dá tempo. Só queria lembrar vocês disso. O decreto de morte vai ser o único fim do mundo que vai repetir. Dos 3 anos e meio, possivelmente 1 ano e 1 mês, vai ser o decreto de morte. No final, 2 anos e 4 meses, possivelmente, é o decreto dominical de forma pacífica. Mas a orientação que Jesus deu é que quando estourar o decreto dominical, sai das grandes cidades, vai para as pequenas cidades. Se durar 2 anos e 4 meses, você fica lá, nas pequenas cidades. Começou o decreto de morte, sai das pequenas cidades, vai para onde? É 1 ano e 1 mês. Desbravador prepara para ajudar a igreja. Então, esse é o projeto. Isso é a palavra de Deus, não foi eu que escrevi. Está aí. Esses 3 anos e meio deixei por último. E lá no milênio apocalíptico, também tem coisa de mais interessante para estudar. Vai ter um pouco de tempo que o diabo vai ser solto da prisão e vai conversar com a turma dele, preparar para atacar a cidade santa. Esse pouco de tempo também é o mesmo. Meus amados irmãos e irmãs, que naquele grande dia que Jesus voltar, eu e você estejamos preparados para adentrarmos aos portais celestes. Amém. Nós e os nossos pais. É o meu desejo de oração. Amém. Vamos cantar o hino 571 para encerrar.
Santo Deus, tome-nos em tuas mãos, nos conduza de volta aos nossos lares, envolvidos com teu Santo Espírito, Amém. na missão do mesmo, em convencer o mundo ao nosso redor do pecado, da justiça e do juízo. Amém, Senhor. Prepare-nos para o teu trabalho, nos envolve em tua causa cada dia mais, e naquele grande dia, cada um dos que aqui estamos, sejamos contados entre aqueles que marcharão para dentro dos portais da cidade santa. Amém. É o que te suplicamos agradecidos, em nome de Jesus. Amém, Senhor. Irmão, boa noite. Boa noite. Boa noite. Amém. Vamos depois você separa as duas pessoas. Boa noite. Deus te abençoe. Boa noite, moça. De bom pra você. Boa noite, meu irmão. Que Deus te abençoe. Amém. Isso. Você é cinegrafista agora, é? Já sei! Ah, se salva A você campa. sim. Vem? Minha irmã. Obrigada. Boa noite. Tudo de bom pra você. Amém. Você pegou seu DVD? Tá com a igreja. Boa noite. Oi, Flávio, hein? Segura o ombro pra fazer uma semana de oração. Viu, Rafael? Semana de oração, fazer uma semana de É um oração. prazer servir. Hã? É um prazer servir. Então, pega a vida aí, então. Até logo. Boa noite, senhora. Já foi. Boa noite.